Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai estejam com você, rádio ouvinte. Que Jesus é o divino governador do planeta, não podemos duvidar. O que fará ele do mundo redimido, ainda não sabemos. Porque ao soldado mínimo são defesos os planos do general. Anunciou-nos a celeste revelação que ele viria salvar-nos de nossos próprios pecados, libertar-nos da cadeia de nossos próprios erros, afastando-nos do egoísmo e do orgulho que ainda legislam para o nosso mundo consciencial. Fragmentos da mensagem Plataforma do Mestre, extraído do livro Vinha de Luz, trazido a nós pelo Espírito Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E com ela estamos iniciando o programa Espiritismo em Marcha, que também traz informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. Bom dia, que Deus nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos. A mensagem de hoje tem o título Terapêutica Desobsessiva, do livro Paz e Renovação, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz. Você pode ter cometido muitos desatinos e viver agora em aflitiva atmosfera de culpa, achar-se doente, haver passado por terríveis desenganos, estar respirando no clima de prejuízos e fracassos, carregar conflitos interiores, anotar-se sob nuvens de tentações e desafios, encontrar-se em desânimo, observar-se em luta contra perigosos pensamentos negativos, reconhecer-se ante a pressão de numerosos adversários, admitir-se em luta diante da crítica. Você, enfim, talvez se veja em qualquer estado de introdução ao desequilíbrio espiritual, prestes a cair sob cadeias obsessivas. Mas, se você realmente deseja livrar-se disso, deve compreender, antes de tudo, que precisa de esclarecimento e de amparo. Entretanto, para que você obtenha luz e auxílio, é indispensável adote duas atitudes fundamentais: estudar e raciocinar, a fim de se instruir, trabalhar e servir, para merecer. Espiritismo em Marcha, agenda. A AME, a Associação Municipal Espírita de Caruaru, situada na rua Professor José Leão 567, bairro Maurício de Nassau, comemora 72 anos de fundação. E na sua programação especial de palestras, na próxima segunda-feira, amanhã, palestra com Ricardo Drummond, do Centro Espírita Viana de Carvalho, de João Pessoa, com o tema Superando a Depressão, uma abordagem centrada no espírito. Na segunda-feira, dia 13 de novembro, terá palestra com Josué Fidelis, do Jefa, de Jaboatão dos Guararapes. Ele abordará o tema Transformando Vidas com Jesus. Já a Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, que comemora nesse mês também 34 anos de fundação, realizará na próxima quarta-feira palestra com Lindaci Fernandes. Ela abordará o tema Bem-aventurados os aflitos, esquecimento do passado. No sábado, dia 11 de novembro, palestra com Érica Albuquerque. Ela abordará o tema Amor na perspectiva
espírita. Todos estão convidados. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. Pedi e obtereis. Ação da prece. Transmissão do pensamento. Continuação. Pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto, se deste se afastou. Por esse meio, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Um homem, por exemplo, vê arruinada a sua saúde, em consequência de excessos a que se entregou, e arrasta até o tempo de seus dias uma vida de sofrimento. Terá ele o direito de queixar-se se não obtiver a cura que deseja? Não, pois que houvera podido encontrar na prece a força de resistir às tentações. Se em duas partes se dividirem os males da vida, uma constituída dos que o homem não pode evitar e a outra das tribulações de que ele se constituiu a causa primeira, pela sua incúria ou por seus excessos, vê-se-á que a segunda em quantidade excede de muito a primeira. Faz-se, portanto, evidente que o homem é o autor da maior parte das suas aflições, as quais se pouparia se sempre obrasse com sabedoria e prudência. No menos certo é que todas essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus, e que se as observássemos pontualmente, seríamos inteiramente ditosos. Se não ultrapassássemos o limite do necessário na satisfação das nossas necessidades, não apanharíamos as enfermidades que resultam dos excessos, nem experimentaríamos as vicissitudes que as doenças acarretam. Se puséssemos freio à nossa ambição, não teríamos de temer a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não teríamos de receber a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei de caridade, não seríamos maledicentes, nem invejosos, nem ciosos, e evitaríamos as disputas e dissensões. Se mal a ninguém fizéssemos, não houvéramos de temer as vinganças. Admitamos que o homem nada possa com relação aos outros males, que toda prece lhe seja inútil para livrar-lhes deles. Já não seria muito o ter a possibilidade de ficar isento de todos os que decorrem da sua maneira de proceder? Ora, aqui facilmente se concebe a ação da prece, visto ter por efeito atrair a salutar inspiração dos espíritos bons, granjear deles força para resistir aos maus pensamentos, cuja realização nos pode ser funesta. Onde encontrar uma instituição espírita? Centro Espírita Lar de Jesus, localizado na terceira Travessa Clara Nunes, número 132, rua por trás do Colégio Jesuína, bairro São João da Escócia. Reuniões públicas domingos às 8 horas da noite. União Espírita Vinha de Luz, localizado na rua São Cristóvão, 581, próximo à subestação de energia da CELP, bairro Petrópolis. Reuniões públicas aos sábados, 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha, o livro dos Espíritos.
Questão 853. Algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podiam escapar da morte. Não há nisso fatalidade? Resposta dos Espíritos. Fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte o é. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podeis furtar-vos. Questão 853, letra A. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? Resposta dos Espíritos. Não. Não perecerás, e tens disso milhares de exemplos. Quando, porém, soe a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem, e muitas vezes seu espírito também o sabe, por lhe ter sido isso revelado, quando escolheu tal ou qual existência. O Espiritismo na Bíblia. No livro Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, lemos: E quem o ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. O Espírito Emmanuel comenta essa passagem bíblica na mensagem intitulada Vem, e que faz parte do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreveu: A terra é a grande escola das almas, em que se educam alunos de todas as idades. Se atingistes o nível das grandes experiências, não te inquiete a incessante extensão do trabalho. Não enxergues inimigos nos semelhantes de entendimento imperfeito. Muitos deles não saíram ainda do jardim de infância espiritual. Dá sempre o bem pelo mal, a verdade pela mentira e o amor pela indiferença. A inexperiência e a ignorância dos corações que se iniciam na luta fazem frequentemente grande algazarra em torno do espírito que procura a si mesmo. Por isso, padecerás muitas vezes aflição e desânimo. Não te perturbes, porém. Se as ilusões e os brinquedos da maioria não mais te satisfazem, é que a madureza te inclina a horizontes mais vastos. Recorda que somente Jesus é bastante sábio e bastante forte para acalmar-te. Ouve-lhe o apelo divino, formulado nas derradeiras palavras do teu testamento de amor. Vem, ninguém te pode impedir o acesso à fonte da luz infinita. O Mestre é o eterno amigo que nos rompe as algemas e nos abre portas renovadoras. Entretanto, é preciso saibas querer. O Senhor jamais nos fará violência. Sofres? Estás fatigado? Tropeças sob os fardos do mundo? Vem, Jesus reserva-te os braços abertos. Vem e atendei ainda hoje. É verdade que sempre alcançaste ensejos de serviço, que o Mestre sempre foi abnegado e misericordioso para contigo. Mas não te esqueças de que as circunstâncias se modificam com as horas e de que nem todos os dias são iguais. Onde encontrar uma instituição espírita? Casa Chico Xavier, localizado na rua João Soares de Lira, número 1563, bairro de Vinópolis. Reuniões públicas sábados às 5 horas da tarde e aos domingos e às segundas às 8 horas da noite. Fraternidade Espírita Leão Denis, localizado na rua Severino Vieira de Mello, número 170, por trás do Colégio Sagrado Coração, bairro São Francisco. Reuniões públicas quintas às 7h30 da noite e aos domingos às 4 horas da tarde.
Espiritismo em Marcha. Apresentação Soares e Silmara. Novamente estamos com você, Rádio Ouvinte, aqui na segunda parte do programa, direcionadas a perguntas e respostas. E lembrando ainda as importantes palestras comemorativas da AME, da Associação Municipal Espírita de Caruaru, e da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. A AME completa 72 anos e a Fraternidade Bezerra de Menezes 34 anos. Amanhã na AME haverá palestra com Ricardo Drummond. Ele é do Centro Espírita Viana de Carvalho, de João Pessoa, e terá o tema Superando a Depressão, uma abordagem centrada no espírito. A reunião é 20h e a AME fica na rua Professor José Leão, como dissemos, 567, bairro Maurício de Nassau. A Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes terá na próxima quarta-feira palestra com Lidaci Fernandes. Ela abordará o tema Bem-aventurados os aflitos, o esquecimento do passado. E no sábado, dia 11 de novembro, palestra com Érica Albuquerque, que trará o tema Amor na Perspectiva Espírita. Bom, vamos agora para a primeira questão com os temas abordados nesta manhã. Quais as consequências de sabermos que Jesus é o governador do planeta? O Espírito Emmanuel, no livro Vinha de Luz, na mensagem Plataforma do Mestre, evidencia para nós esse seguinte texto: Jesus é o divino governador do planeta. Não podemos duvidar. E aqui é importante lembrarmos que essa colocação também já havia sido reverendada pelo apóstolo Paulo em uma de suas cartas, que está no Novo Testamento. Mas é importante aqui refletirmos sobre a consequência desse conhecimento. Isso significa, meus irmãos, é de que por trás de todos os acontecimentos, por mais absurdos que pareçam, na nossa vida, num mundo de provas e expiações, como é a Terra, por trás de tudo isso, as leis divinas atuam. Por trás de tudo isso, o amor e a misericórdia do Pai são presentes. A questão toda, difícil de compreensão, para aqueles que não têm a luz do Consolador prometido por Jesus, que é o Espiritismo, a dificuldade maior é porque eles não percebem que a Terra é um mundo de efeitos, não é um mundo de causas, de efeitos. Há uma grande vastidão de ocorrências cujas raízes está no passado espiritual da maioria de nós. E não vai se encontrar explicações para muita coisa, para muita ocorrência, por estarmos no mundo de efeitos. Mas, e aqui é importante destacarmos, nós que temos absorvido o pão espiritual do Evangelho do Cristo, à luz da revelação espírita, somos, por isso mesmo, instruídos, amparados em perceber e entender esse mundo com a absoluta convicção de que Jesus é o governador do planeta Terra e de outros que fazem parte do sistema solar. Mas, na verdade, enquanto estamos nessa fase de transição planetária,
de fechamento de milênios, nós, devido às características desse mundo atrasado, somos impactados por guerras, por pandemias, por desastres inúmeros, e precisamos manter acesa dentro de nós as convicções da realidade espiritual que nos é concedida pela doutrina espírita. Que as pessoas que não receberam ainda esse alimento se desequilibrem emocionalmente, abram campo para ansiedades e depressões devido a tudo isso, é compreensível. Mas nós que temos recebido a essência do alimento que Jesus traz do Evangelho, de nós, como diz o apóstolo Paulo, esperamos coisas melhores. Então, que Jesus é o divino governador do planeta, não podemos duvidar. E adiante Emmanuel acrescenta: Ele viria salvar-nos de nossos próprios pecados, libertar-nos da cadeia de nossos próprios erros, afastando-nos do egoísmo e do orgulho, que ainda legislam, mandam no nosso mundo consciencial. Então Jesus é esse general que traz para nós os meios ideais para nos libertarmos das cadeias criadas pelos nossos próprios erros ao nos desviarmos das leis divinas. Vamos para mais uma questão com os temas abordados nesta manhã. O que podemos entender na expressão de Emmanuel: se as ilusões e os brinquedos da maioria não mais te satisfazem, é que a madureza te inclina a horizontes mais vastos. É uma frase extraída da mensagem Vem, do livro Fonte Viva. Quanto conteúdo Emmanuel sintetiza em poucas palavras. Vamos aqui procurar extrair a essência dos ensinamentos sutis que Emmanuel aqui deixa assinalado. Ilusões e brinquedos da maioria. As ilusões e os brinquedos que a maioria na Terra ainda estão envolvidas decorrem da percepção materialista da vida, de achar que nós estamos numa experiência de vida que se inicia no berço e termina no túmulo, e que as metas maiores da vida é a satisfação o mais intensa possível das necessidades instintivas e fisiológicas, como se fossem fonte de verdadeira felicidade. Essa é a ilusão. Esses são os brinquedos que ainda muitos na Terra se dão por satisfeitos em estarem tentando se realizar através deles. Mas aí Emmanuel diz o seguinte: é necessário lermos a frase toda. Se as ilusões e os brinquedos da maioria não mais te satisfazem, se viver a vida na Terra sem encontrar mais satisfação na busca desenfreada e desequilibrada das satisfações fisiológicas, se isso não mais nos satisfaz, se nós já percebemos um certo nível em nós de descontentamento,
de consciência que não mais se submete na busca desenfreada de tentar anular a nossa verdadeira natureza, que é a natureza espiritual. Aí Emmanuel diz, é que a madureza te inclina a horizontes mais vastos. Que beleza, né? Então vai se dando uma substituição necessária, importante e valiosa. Na proporção em que nos interessamos pela espiritualização da nossa experiência no corpo, através do despertamento espiritual, nós abrimos percepções e sentidos que representam, na palavra de Emmanuel, horizontes mais vastos. A bondade e a misericórdia divina tem para cada um de nós um campo imenso de realização e de sublimação, de alegria, de felicidade, da conscientização dos objetivos maiores da vida. E isso naturalmente se dá porque a madureza, os níveis, os graus de percepção da vida se aprofundam em nós, e nós não nos satisfazemos mais em simplesmente alimentar-se, reproduzir-se e morrer, achando que a vida é só a experiência do corpo. Vamos então para mais uma questão com os temas abordados nesta manhã. O que André Luiz destaca na mensagem terapêutica desobsessiva para obtermos luz e auxílio? É uma mensagem que está no livro Paz e Renovação, da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E no final da mensagem, André Luiz nos diz assim: mas se você realmente deseja livrar-se disso, livrar-se das cadeias obsessivas, deve compreender, antes de tudo, que precisa de esclarecimento e de amparo. Entretanto, para que você obtenha a luz e auxílio, é indispensável adotar duas atitudes fundamentais: estudar e raciocinar, a fim de se instruir, trabalhar e servir para merecer. Então, as diretrizes nessa mensagem terapêutica desobsessiva para nos livrarmos das cadeias obsessivas envolve a busca do conhecimento pelo estudo, pelo raciocínio, pelas deduções, e depois trabalhar e servir, vivenciar o conteúdo sublime que o estudo das leis morais da vida, da realidade do mundo espiritual nos possibilitam. Então, meus irmãos, busquemos essas diretrizes no nosso dia a dia. Estudar e raciocinar, trabalhar e servir. Nós estamos assim chegando aos momentos finais de nosso programa. Estamos com vocês todos os domingos, 7h30 da manhã, aqui na sua Rádio Liberdade. Agradecemos a todos a audiência. Divulguem nosso programa. Um bom dia para todos.
Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região.